Tá cansado de errar o tempero da carne aí na sua casa e deixar salgada ou deixar sem sal? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a técnica, o segredo para você nunca mais errar na medida do sal aí nos temperos das suas carnes e deixar sempre no ponto certo. Uma delícia, vai agradar todo mundo. Quer aprender? Então vem comigo. Pessoal, já coloquei tudo aqui na bancada e é como eu disse para vocês. A dica que eu vou passar aqui nesse vídeo, apesar de ser um vídeo rápido, é uma dica fundamental e que vai mudar completamente a forma como você tempera as suas carnes. Hoje, o foco aqui principal que eu quero passar para vocês é a medida, a quantidade de sal que você vai colocar nas suas carnes. Seja uma carne que você vai fazer uma carne de panela, seja uma carne que você vai fazer temperada para pôr na churrasqueira, seja para um espetinho, seja uma carne moída que você estiver temperando, pode ser carne de frango, pode ser peixe, pode ser carne de porco, não tem problema. Qualquer carne sem osso, depois vocês vão entender melhor essa questão do osso que eu tô querendo dizer, mas qualquer carne sem osso, se você seguir essa dica que eu vou passar aqui, da quantidade de sal, das medidas de sal que eu vou passar aqui para vocês, não tem erro. Não vai ficar salgado e também não vai ficar sem sal. Você não vai mais errar na sua casa, tá? Vamos lá então. O mais importante que você precisa ter para essa dica dar certinho é uma balança, tá, pessoal? Realmente, eu sei que muita gente não tem balança em casa, mas esse é um utensílio tão fundamental quanto qualquer outro, tá? Uma balancinha dessa daqui no Mercado Livre, AliExpress, Shopee, você encontra isso aqui por R$20, às vezes até menos, tá? R$25. Realmente não é um produto caro, ela não é uma balança de precisão, porque ela não tem toda a certificação e etc, mas é uma balança ótima para você pesar temperos, um uso doméstico, caseiro, é bem tranquilo, ela pesa de menos de 1 grama, vai dar muito certo, porque nós vamos literalmente pesar a quantidade de sal, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona. E aqui eu tenho 1 kg de carne, aqui eu tenho 1 kg de miolo de acém, que inclusive eu vou usar no vídeo da próxima semana, que eu vou ensinar vocês a fazer um ragu de carne. E aí eu vou utilizar essa carne aqui, eu vou fazer o tempero com vocês e eu vou congelar ela para a semana que vem, tá? Vocês vão realmente acompanhar esse processo aí, tanto do tempero hoje aqui nesse vídeo e depois eu vou utilizá-la lá para fazer o ragu. Aqui eu tenho exatamente 1 kg para facilitar para vocês a questão do cálculo, tá? Mas a quantidade de sal, esse cálculo ele funciona para qualquer peso. Basicamente, o que vocês têm que entender? Eu sei que o pessoal não gosta muito de porcentagem, mas eu vou citar aqui das duas formas, tá? Tanto a medida fechada já em valor, quanto em porcentagem. O paladar humano ele se interessa por quantidades de sal entre 1,5% a 2%, sendo que 1,5% muitas pessoas vão achar sem sal e 2% de sal as pessoas vão achar, algumas vão achar um pouquinho acima, mas não super salgado, né? Esses 2% é em cima do seu peso de carne. Pô, não, mas porcentagem eu não sei fazer, você está complicando as coisas, você falou que era fácil. E é fácil. Quanto que é 2% de 1 kg? 20 gramas, é só isso. Então, para cada quilo de carne, o máximo de sal que você vai colocar quando você estiver testando o seu paladar, testando o tempero aí na sua casa, são 20 gramas. Então, se você tem 1 kg de carne, 20 gramas de sal. Se você tem 500 gramas de carne, 10 gramas de sal. Ou seja, 2 gramas para cada 100 gramas de carne. 2 gramas de sal para cada 100 gramas de carne. 1 kg, 20 gramas. 500 gramas de carne, meio quilo, 10 gramas de sal. 250 gramas, você vai colocar 5 gramas de sal e assim por diante, tá? Por isso que você precisa da balança, porque dependendo da quantidade de carne que você tiver, você vai ter que pesar 12 gramas, 14 gramas, e aí você vai fazer, a balança vai ser crucial para esse processo, tá? E aí o que você vai fazer aí na sua casa? Você vai começar a testar. Pode ser que esses 2% para você seja muito, aí você vai colocar um pouco menos. Você começa testando com 1,8%, que dá o quê? 18 gramas de sal por quilo. É o que eu recomendo você testar na sua casa. É um meio termo. Provavelmente você já vai acertar de primeira. Então vamos lá fazer aqui para mostrar para vocês. Liguei a balança. Aqui lembrando, eu tenho 1 kg de carne. Então eu vou colocar 18 gramas de sal. Marca essa medida aí, tá? É a medida que vocês devem começar. 18 gramas de sal. Vou colocar aqui na minha balança. Ó, passou um pouquinho. 18,04. 18 gramas de sal. Essa é a quantidade de sal que vai temperar esse meu 1 kg de carne. Não vai ficar salgado e também não vai ficar sem sal. Claro que o paladar varia. Então, para as pessoas que são mais sensíveis ao sal, talvez a pessoa queira usar 17 gramas, ou talvez a pessoa queira usar 16 gramas. Agora, para as pessoas que já são menos sensíveis ao sal, talvez tenha que ser 19 ou 20, mas vai sempre ficar nesse intervalo que eu falei para vocês. De 15 gramas de sal por quilo a 20 gramas de sal por quilo. Eu recomendo que vocês comecem a testar com 18. É o que eu sempre uso aqui em casa e dá super certo. Então aqui tem 18 gramas de sal. Só isso já seria o suficiente para temperar essa carne, porque o sal, ele é o tempero base da gastronomia. É ele que faz toda a magia de sabor, o realçador de sabor é o sal, tá? Realçador de sabor natural. Então, só de jogar esse sal aqui
deixar ele agir pelo menos uns 10 minutos nessa carne, a gente já teria uma carne temperada, uma carne saborosa. Se fosse uma carne, por exemplo, que você fosse pôr na churrasqueira, vai fazer um espetinho, vamos dizer que aqui fosse uma carne mais macia, não fosse um miolo de acém. Você coloca esse sal aqui, colocou no espeto, churrasqueira, vai ficar sensacional, tá? Mas tem como melhorar isso aqui ainda. Como é que você pode fazer? Sempre metade da quantidade que você colocou de sal, você pode colocar de açúcar. Tá? Então aqui se eu coloquei 18 gramas de sal, eu vou colocar 9 gramas de açúcar. Pode colocar sem medo que não vai ficar adocicado, não vai ficar agridoce, tá? Essa quantidade de açúcar, metade da quantidade de sal, só vai servir para amplificar o sabor do seu tempero, do seu sal. Ele vai ficar mais saboroso, vai dar um pouco mais de complexidade, vai deixar mais equilibrado, tá? O paladar de sal. Esse aqui não vai deixar doce, esse açúcar ele só vai complementar. É como se você estivesse fazendo uma sobremesa e colocasse um pouquinho de flor de sal ali. Com certeza vocês já viram algum tipo de sobremesa assim. Então, é isso. Basicamente, esse é um tempero básico que você pode usar em carne, pode usar em frango, pode usar em peixe, pode usar em carne de porco. Coloca aqui 18 gramas de sal para cada quilo de carne que você tenha e metade dessa quantidade sempre de açúcar. Você pode colocar, no caso aqui, 9 gramas. Pode ser açúcar demerara, pode ser mascavo ou pode ser o açúcar refinado como esse aqui. E aí depois, nem precisa mais da balança. O que você quiser colocar aqui, aí vai no olho mesmo, tá? No caso eu quero colocar um pouco de páprica. Vou colocar aqui mesmo, olha. Não tem muito segredo. E quero colocar um pouco de pimenta do reino. Vou colocar aqui mesmo também. E tá pronto um tempero feito na hora. Só dar uma misturada aqui para agregar. E aí é só a gente adicionar isso daqui na nossa carne e deixar tudo incorporado. E aí você vai distribuir por toda a superfície da sua carne, sem medo. Aí se tiver carne coberta pode levantar assim, olha, só para realmente pegar bem. E você vai agora só massagear a carne e misturar esse tempero para que ele pegue bem na sua carne. Tá aí nossa carne temperada. Aqui do jeito que ela tá, ela vai para a panela, fica maravilhosa. Se fosse um espetinho ficava muito bom. Uma carne de porco que você vai selar na frigideira, que você vai colocar na air fryer, fica sensacional. Não tem erro, se vocês seguirem essas medidas, eu vou deixá-las na descrição também para ficar fácil de vocês consultarem depois. E, inclusive, vou trazer mais vídeos depois ensinando a fazer aí já temperos prontos para carne de porco, para carne de boi, para frango, aqueles famosos dry rubs, que são aqueles temperos secos, que você vai poder deixar pronto na sua casa e utilizar nas suas carnes, mas aprendendo essa técnica de salga que eu ensinei para vocês nessas quantidades, vai testando aí na sua casa, você vai acertar o ponto de vocês, seja 16, 17, 18, 19 gramas de sal, uma dessas medidas vai te agradar e aí depois você não erra mais. Tendo uma balancinha, você faz ali preciso e vai dar certo. Obrigado de coração por você ter assistido esse vídeo até aqui, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.